Bom, então vamos começar respondendo, primeiro falando o que é mais importante, tá? Não é o que eu acho. A pergunta está, o que você acha, mas não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz, tá? Porque não importa o que eu acho, importa o que a Bíblia diz. A Bíblia é a palavra de Deus, então expressa o que Deus acha. Então, o que Deus acha, né? É óbvio que eu vou responder com conhecimento por ter frequentado 20 anos do 20 anos do catecismo, né? E boa parte dele trabalhando lá dentro, ministrando, enfim. Então eu tenho conhecimento de como funciona a doutrina espírita. Creio que você está me perguntando do catecismo na sua pergunta. Se não for isso, você especifica que você quer saber sobre Umbanda, o Candomblé, que eu também tenho conhecimento. Mas vamos lá. O que nos diz a palavra? A palavra nos diz que Deus não se agrada que nós Vocês viram aí que eu coloquei no history anterior um versículo de Levítico que fala sobre o que Deus acha a respeito de consultar médiums e espíritos, tá? Ah, mas no catecismo não consulta. Consulta. Não é como é na Umbanda e no Candomblé, mas existe. Existe exame espiritual que você pergunta para os mentores, para os espíritos, o que eles acham, qual o direcionamento que eles têm. Os livros psicografados são escritos por espíritos através de médiuns. Então existe isso no catecismo e a Bíblia condena, aliás, Deus condena, certo? Através da sua palavra. Então, primeiro passo. Aí as pessoas podem falar assim, ah, mas isso é no Antigo Testamento, porque, né, blá, 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 aquele papo todo que o pessoal adora falar sobre o Antigo Testamento, né, e aí a gente vai entrar numa outra discussão, né, que o Antigo Testamento foi Deus que escreveu e Deus não é bipolar para achar uma coisa e depois mudar a respeito. Vamos falar sobre o Novo Testamento e sobre Cristo Jesus, certo? O que Cristo Jesus veio fazer? Cristo Jesus veio morrer pelos nossos pecados, certo? Para que nós sejamos salvos. O que nos diz a doutrina espírita, kardecista, certo? Que nós vamos, reencarnação após reencarnação, nos melhorando como pessoas para alcançarmos o mesmo patamar que Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus já foi como nós, certo? Em outro planeta, passou por todo o processo de... como é que fala? De elevação espiritual, até que ele se tornou um dos governadores planetários, virou o governador planetário da Terra, e ele veio aqui para mostrar para nós como fala que Jesus era um espírito evoluído que governa a Terra e que ele veio como governador planetário mostrar através da sua vida como nós devemos viver. Ponto. A obra redentora da cruz não existe dentro do catecismo. Você aprende com Jesus a como você deve ser e você, por esforço próprio, você vai evoluindo encarnação após encarnação, até você se tornar como ele. Então, é uma doutrina que rasga o sacrifício de Cristo Jesus. É você por conta própria, por esforço próprio. Que nem carnê das Casas Bahia quitando as suas dívidas sozinho, entendeu? Reencarnação após reencarnação. Cada reencarnação é um carnezinho que você quitou lá da sua própria salvação. Então, Cristo Jesus é só alguém para você se espelhar. Fora isso, né? Ah, mas eles acreditam em Cristo Jesus. Meu povo, acreditar, o diabo também acredita. Certo? O diabo acredita em Cristo Jesus. Sabe que Cristo Jesus existe, que Cristo Jesus é o Filho de Deus, o ungido, o Salvador. Entendeu? Agora, você acreditar conforme a tua vontade e não conforme aquilo que ele se mostrou e ele se apresentou, ele falou que ele era o caminho, que ele era a verdade, que somente através dele iríamos ao Pai. Então, se você acredita em um Jesus que você precisa de intermediários, você já não acredita no que ele mesmo falou. Então, você não acredita nele. Você acredita no Jesus que você quer acreditar.
que convém para você, ou que te traz um refrigério maior para sua alma, enfim, mas não o Cristo, o Filho de Deus que se apresentou conforme as Escrituras, cumpriu as Escrituras, que cumpriu o Velho Testamento. Ele não veio rasgar o Velho Testamento, ele veio cumprir, ele veio trazer para um patamar mais elevado ainda. É uma renovação de aliança. A nova aliança não acaba com a velha, ele é uma renovação de aliança. É Deus renovando a sua aliança, fazendo a sua aliança algo mais firme ainda, porque agora é selada pelo sangue de Cristo Jesus. Então eu não posso crer num Jesus que age conforme o que eu acredito, não conforme o que está na Escritura e ele mesmo disse. Se ele mesmo disse, entendeu? Eu não posso dizer que eu acredito em Jesus e não levar em consideração o que ele levava, não seguir o que ele falou, e ele disse que ele era o caminho. E o Espiritismo, ele tem vários, como é que fala? Atalhos. Você não vai direto para Jesus e ao Pai através de Jesus. Você segue atalhos, mentor do não sei o quê. Quando eu estava lá, eu achava que eu era cristã porque eu acreditava em Cristo. Mas era um Cristo que não era o Cristo das Escrituras. Não era acessível. E ele mesmo disse que estaria conosco até o fim dos tempos. Ele deixou o seu Espírito Santo, não os Espíritos. É o seu Espírito Santo, o Espírito de Deus. Ele não falou sobre eu vou deixar os Espíritos para vocês. Não tem nada disso. Ah, mas fala lá, porque eles deturpam, né, o Evangelho. Porque Satanás, vocês precisam entender que Satanás é um ilusionista. Ele é o pai da mentira, da ilusão. Ele deturpa. E nem sempre ele mente escancarado. Às vezes ele usa sofismas, que eu já falei sobre isso. São mentiras no meio de verdades. Então eu conto algumas verdades e coloco mentiras no meio. E essas mentiras são o suficiente para me afastar de cumprir a vontade de Deus, andar debaixo da verdade. Eu coloco algumas mentirinhas no meio. Satanás faz isso dentro do catecismo. Então eles pegam a parte que Jesus fala para Nicodemos, do é preciso nascer de novo, e usam para ficar falando sobre reencarnação, quando Jesus é muito específico sobre o que é nascer de novo. Ser batizado nas águas e morrer para o seu velho homem. Jesus passa pelo batismo com João Batista para mostrar o que era o nascer de novo. Nascer na água e do Espírito. Então eu nasço da água, eu sou batizado, ele passou pelo batismo com o Espírito, João Batista, e o Espírito Santo veio naquele momento, e quando o Espírito Santo vem, mostra que o batismo nas águas, o nascer de novo, nos traz o poder do Espírito Santo. Então, Jesus foi muito claro com a passagem que ele estava dizendo a Nicodemos, e deturpam para falar de reencarnação, quando Jesus não falou absolutamente nada sobre reencarnação. E se ele é a verdade, por que ele esconderia a verdade? Não há lógica para isso, por mais que as pessoas busquem lógica para crenças, entendeu? Então, buscam lógicas para validarem as suas crenças. Outra coisa, existe um livro dentro do kardecismo que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Meu povo, olha o nome disso. Hoje, sem as vendas, eu olho e falo, Senhor, como é que eu pude dizer que eu era cristã desvalidando a tua Bíblia? Como se o Senhor precisasse de algo o Evangelho não é mais segundo Jesus, mas é segundo o Espiritismo. Não é segundo o Espírito Santo. É segundo a deturpação dos Espíritos. Pegam trechos do Novo Testamento, e Satanás é ótimo em fazer isso, né? Pegar pequenos trechos de tirar do contexto, e aí explicam conforme eles querem da doutrina, e é uma doutrina assim, paz e amor, sabe? A justiça de Deus é diminuída. Que existem três, que o Espiritismo é a terceira revelação. A primeira revelação é Moisés, que mostra que Deus é justiça. A segunda é Jesus, que mostra que Deus é amor. E o Espiritismo, que mostra a verdade. E Jesus diz que ele é a verdade. Então, como que o Espiritismo é a terceira revelação e vem trazer a verdade? Tá dando para entender aonde Satanás chega? Porque Jesus veio mostrar que Deus é amor, e agora o Espiritismo vem trazer a verdade. Jesus falou que ele é a verdade. Não precisa Espiritismo nenhum vindo trazer a verdade, se Jesus já veio. E aí eles colocam como a terceira revelação acima das outras duas, que é uma ordem progressista, né? Então, assim, o Espiritismo está acima de Jesus, né? Então, Moisés, justiça, amor e verdade, né? E aí diminui a justiça pelo amor e pela verdade.
sendo que Apocalipse é a justiça de Deus se cumprindo. É o final. Não é nenhuma verdade que não seja Cristo Jesus. Deu para entender? Me lembrei de alguns outros pontos, né, para colocar aqui para vocês. Eles não acreditam em Adão e Eva, tá? Não acreditam em boa parte da Bíblia, acham que é analogia. Eles não acham que Deus criou Adão e Eva. Eles acham que Deus criou uma centelha que sai dele, que volta para ele, mas nesse processo que essa centelha passa pelo reino mineral, pelo reino vegetal, depois pelo reino animal, até ir para a fase hominal. Então, que todos nós passamos pelo reino mineral, já fomos pedra, depois fomos plantas, depois fomos animais. Então, experimentamos nesse monte de reino e depois chegamos no reino hominal, recebemos a consciência e nos tornamos homens. Não é isso que nos diz Gênesis. Não é isso que nos diz a palavra de Deus, né? Existe um livro dentro do kardecismo que, aliás, olha só como o inimigo é sujo. Eles têm 5 livros dentro da doutrina espírita kardecista que eles chamam de o Pentateuco, porque são 5 livros. O inimigo não é sujo? Nós bem sabemos que o Pentateuco é a Torá. São os 5 livros do Antigo Testamento. Aí o bonitinho do capeta vai e cria os 5 livros dele e chama de Pentateuco igual. Inimigo é sujo, não é? Enfim, um desses livros se chama Livro dos Espíritos. E é um livro que baseia a doutrina espírita e é só perguntas e respostas. Então, é uma doutrina, uma religião que foi feita para responder todas as perguntas do homem, como se tudo fosse possível responder. Entendeu? Como se tudo fosse... Tanto que eles falam que a base é ciência, filosofia e religião. Que a doutrina não é uma religião, é uma ciência, uma filosofia e uma religião. Responde todas as coisas. Eu te pergunto, qual foi o primeiro fruto? Qual foi o fruto que fez o homem cair? Que árvore, meu povo, que era? Não era a árvore do conhecimento? Pois é. Satanás continua usando a vontade do homem de conhecer as coisas para fazer ele cair. Entendeu? Porque aí ele responde o que ele quiser e vai manipulando. Quem é a verdade é Cristo Jesus, e qualquer coisa que foge disso, entendeu? E a verdade de Cristo Jesus é baseada na sua palavra. Jesus, quando pregava, falava, usava versículos da Torá, do Antigo Testamento. Ele disse que ele não veio desfazer, que ele veio cumprir. Então ele não rasgou o Antigo Testamento. Então tudo que está lá é verdadeiro, como ele é a verdade, que veio cumprir as escrituras. Então, meu povo, é uma doutrina que não é baseada na palavra, nas escrituras. Tem a conclusão por vocês mesmos, entendeu? Uma doutrina que não usa a escritura como base, que pega trechos do Novo Testamento e colocam num livro e deturpam o que eles querem, ignoram totalmente o Antigo Testamento, ignoram a graça de Cristo Jesus e o seu sacrifício na cruz como obra redentora, sendo então que você mesmo, Cristo tendo morrendo, você precisa por conta própria ir fazendo as coisas através de encarnação após reencarnação. Uma doutrina que se baseia em livros que não são a Bíblia, que colocam a obra de Cristo como incompleta, porque precisava depois ter vindo o Espiritismo como a verdade, a terceira revelação, a verdade, sendo que Jesus fala que ele é a verdade. Então, tirem as vossas conclusões, tá bom? Abraço. Se tiver dúvida, caixinha. Uma coisa que me veio para falar com vocês, né, que vocês não conhecem a doutrina, perguntam a espíritos, né, em vez de perguntar a pai. A doutrina espírita surgiu com aparições de espíritos, manifestações de espíritos. Sabe como foi escrito esse livro dos espíritos, que eu falei que é o livro base? Eles iam em reuniões mediúnicas, e eu já falei aqui o que Deus diz a respeito de não consultar médios, enfim, eles iam em reuniões mediúnicas, aonde era como se fosse, sabe a brincadeira do copo? Vocês lembram da brincadeira do copo, os velhos? Lembra? É mais ou menos isso.
eles colocavam lá uma folha com letras e aí a caneta ia para o lugar, ia mostrando as letras, ou primeiro começou com cadeira, se a cadeira desse um batuque era sim, se a cadeira desse 2 batuques era não, e aí eles iam fazendo perguntas e os espíritos iam respondendo, e foi assim que eles fizeram, e começou a doutrina espírita. E aí, qual era o crivo para saber se era verdade ou não? Era a escritura, era a Bíblia? Era se, por exemplo, eu perguntasse aqui, eu estou em Itatiba, eu pergunto aqui para o Espírito diz sim, não sei o que lá. Eu vou lá em Campinas, pergunto, o Espírito fala sim, não sei o que lá. Pergunto lá em Santos, fala sim, não sei o que. Aí então é verdade. Aí eles escreviam. Agora, pergunto para vocês, se eu perguntar para Satanás um negócio aqui, ele responde aqui. Satanás não sabe o que ele respondeu para poder responder em Campinas e em Santos? Isso é o crivo da verdade? Quando Jesus falou que ele era a verdade? Então, como diz a Reforma Protestante, somente as Escrituras. Entendeu? Escritura. Torá, Taná e Brit Hadashah. Antigo e Novo Testamento. É isso. Saiu disso, cara. Esperto. E outra coisa que faz com que as pessoas fiquem lá é que é uma doutrina muito baseada em paz, em amor, em você ser um ser humano melhor, em você se tornar uma pessoa melhor, né? E você olha aquilo e você fala, cara, isso pode ser de Satanás. Convido nada, tá? Não faça. Mas quem já se enfiou em satanismo sabe como que o satanismo funciona, viu? Vocês acham que o satanismo vem falando para fazer mal pros outros? Pintam como se Deus fosse ruim porque Deus é justo e Satanás que é bom. E aí fala para você falar, porque os Illuminati de luz, os iluminados, aqueles que iluminam meu povo, cuidado, Satanás é astuto, viu? Aí faz você achar que você homem, você pode... Por que Satanás caiu? Porque ele se achava igual a Deus. Aí faz você querer se achar igual a Deus, bonzinho, eu faço o bem para os outros, eu pratico a caridade, eu só faço bem para as pessoas. Aí você começa a se inflar, entendeu? Para que o sacrifício de Cristo Jesus se eu já sou tão bom? Entendeu? Se eu já sou, olha, se eu me empenho, se eu faço bem para os outros, entendeu? É isso. O livro, o Evangelho segundo o Espiritismo ignora totalmente, que é o que eles falam, eles falam que o livro dos Espíritos é a base científica, né, da doutrina, e o Evangelho segundo o Espiritismo a base religiosa. Ignora totalmente o sacrifício de Cristo Jesus e mostra o Antigo Testamento, as partes onde fala sobre você ser um ser humano melhor, mas com Cristo Jesus, em Cristo Jesus e através dele. Por quê? Porque sozinhos nós não podemos, mas essa parte você consegue, encarnação após encarnação. Bora lá, iluminado de Deus, ser de luz, bora. Presta atenção, os vizinhos estão ouvindo uma música, Então é só fé, só fé, só fé, tá vendo? Parece louvor, não parece? Mas não é. Esperto. É que nem essa musiquinha aí. Olha lá. Só fé. Você ouve assim, você fala, uau, louvor. E não é. É isso aí. Satanás é assim, é cheio de engano. Viu, meu povo? Fique esperto, tá? Só Jesus Cristo salva. Só. Nós não somos salvos por nós mesmos, por merecimento. É por graça. Na obra redentora na cruz. Jesus é o caminho, não tem atalho. Jesus é a verdade, não precisa de nenhuma revelação pós-Jesus. Ele é a revelação, ele é o alfa e o ômega, ele é o cumprimento perfeito das Escrituras, da vontade de Deus Pai. É só Jesus, certo? Acho que respondi tudo, mas se tiver alguma dúvida, caixinha.